Olá alunos, olá alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia, onde nós mais uma vez estudaremos os principais conceitos dos principais pensadores da sociedade. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Karl Marx, né? Esse pensador que é muito estudado, não tem como passar pela sociologia sem falar nas teses de Karl Marx, que depois ficaram conhecidas como marxismo, e falar um pouquinho também sobre os seus principais conceitos na análise e na crítica que o Marx faz ao sistema capitalista, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. O Marx ele vai viver num momento muito conturbado da sociedade capitalista, que são ali a transição do século XVIII para o século XIX. Nós estamos falando da sociedade industrial, onde nós temos novas formas de exploração dos recursos naturais, nós temos uma superação da manufatura, ou seja, nós até então tínhamos uma sociedade feudal, uma sociedade marcada pela uma estrutura religiosa, na sua grande maioria das vezes, uma sociedade onde os feudos, as terras eram sinônimo de poder. Nós temos uma sociedade piramidal, dividida basicamente entre a nobreza, o clero e o povo, a plebe, onde nós temos, por marcação, uma sociedade que é imóvel, ou seja, nós não temos uma mobilidade social, as pessoas nasciam, viviam e morriam nos mesmos lugares sociais, ou seja, quem nascia pobre, na plebe, camponês, morria assim. Por sua vez, a nobreza era hereditária, ou seja, os filhos dos nobres eram quem governavam as sociedades feudais, isso era passado de geração em geração, e nós tínhamos ali no intermédio disso o clero, a religião, a igreja, que dominava as relações ou interligava, melhor dizendo, as relações entre o povo e a nobreza, através do quê? Através de uma ideologia. Que ideologia era essa? Uma ideologia que favorecia os ricos, os poderosos, em detrimento dos pobres, aonde o acesso que o povo tinha à educação era uma educação pautada na ideologia religiosa, que ensinava o povo que as pessoas estavam onde estavam pela vontade de Deus, então tudo era a vontade de Deus, na sociedade feudal. Se você é plebe, você nasceu nessa condição porque Deus assim quis, e assim você deve permanecer. Por outro lado, o rei é rei porque Deus quis também, então o clero, os sacerdotes, também o são pelo chamado de Deus. Então é uma sociedade que nós chamamos de teocrática, ou seja, tudo está ideologicamente baseado na vontade divina, no poder divino, por aí em diante. A transição do século XVIII para o século XIX é uma transição marcada por ideais iluministas, pelo século das luzes, que vem sobrepor o século das trevas, pela razão humana voltando ao seu lugar tenente. Nós temos aí então uma mudança social do ponto de vista racional, do ponto de vista da ideia, o ser humano vai, pautado em grandes pensadores, começar a questionar as autoridades divinas e as autoridades políticas de sua época, e com isso também nós temos o surgimento da sociedade industrial, a ciência avançando, a ciência como resultado imediato dessa nova forma de ver o mundo e significar o mundo, não mais pautado em ideais religiosos, mas na própria razão humana. Nós temos com isso a superação da manufatura, que é o que nos interessa, quer dizer, essas mudanças sociais propriamente dita. Até então o ser humano trabalhava artesanalmente, digamos assim, tudo era produzido à mão. Tínhamos a máquina a máquina de costura, me fugiu o nome agora. Enfim, tudo era baseado na manufatura, E agora nós temos a substituição disso pela indústria, pelo surgimento das máquinas, da máquina a vapor, das primeiras fábricas na Europa, por aí em diante. Então nós temos também uma mudança onde a sociedade feudal agora é substituída pela sociedade burguesa.
A burguesia, ela nasce dessa revolução, né, contra a sociedade feudal, e então nós temos aí a substituição de uma vida que era até então harmônica, porque querendo ou não, nessa sociedade de castas, como nós chamamos, nessa sociedade feudal, havia harmonia, as pessoas elas não se rebelavam contra o rei ou não se rebelavam contra a religião por uma questão ideológica. E agora, caindo esses governos e essas ideologias, nós temos uma sociedade marcada pela revolta, pelas lutas, pelas greves, por aí em diante, né? O movimento operário, que na Europa vai ter a sua origem no século XIX, ele é assim impulsionado por ideais revolucionários, né? Porque a sociedade capitalista, a sociedade industrial, desde que ela surge, ela já surge marcada por revoltas, marcada por greves, por conta de ter uma exploração muito mais acentuada. As pessoas deixavam a zona rural, iam para as cidades, com a promessa de uma vida moderna, com a promessa de uma vida próspera, mas ao chegar lá elas eram fadadas a traçar uma carga horária de trabalho de até 16 horas por dia, né? Sem nenhum tipo de direito, trabalhava-se sem ter pausa para o almoço, nada desses direitos que depois de muito tempo nós conquistamos, né? Não havia licença maternidade, as mulheres davam à luz no meio das fábricas, muita gente morria trabalhando, né? Você não tinha nenhum tipo de resguardo do Estado, né? Então a exploração era muito mais acentuada e visível, escancarada. Então já é uma sociedade que ao nascer já nasce com greves, com revoltas e por aí em diante, e o movimento operário é responsável por isso, né? De fazer com que as pessoas lutassem exatamente para combater essas desigualdades. Com isso, nós temos o surgimento, assim como o capitalismo nasce, nós já temos o surgimento de uma outra teoria política que vai contrapor as teses capitalistas. Basicamente, o capitalismo, por definição, é o acúmulo de bens, né? É a produção de bens de consumo através da indústria e o acúmulo do excedente dessa venda desses bens, que é então chamado capital, né? Nós já temos uma sociedade aí também piramidal, só que agora é diferente da que até então existia, né? Agora a sociedade é dividida entre burguesia, classe média e proletariado, é assim que nós vamos chamar, né? Então não se trata mais de nobreza, clero e plebe, mas burguesia. Quem são os burgueses? São aqueles que detêm os meios de produção. O que são os meios de produção no capitalismo? As fábricas, as indústrias, as empresas, as marcas, tudo aquilo que produz e gera capital. Esses são os chamados burgueses. A classe média é aquela que é intermediária, ela não é nem burguesia, ou seja, a burguesia ela também é definida como aqueles que que não necessitam eles próprios de ter uma força de trabalho, eles não precisam trabalhar. Há quem trabalhe para eles e eles apenas vivem do lucro desse trabalho. A classe média é aquela que precisa trabalhar, ela não vive do lucro, mas ela consegue ter assim uma vida intermediária. Ela não é nem burguesia e nem proletariado. E quem são os proletariados? Os proletariados são a maioria do sistema capitalista, que são os chamados trabalhadores, aqueles que precisam vender a sua força de trabalho para ter em troca um salário, né? E com esse salário eles vão ter que trocar novamente por mercadorias e por bens de consumo para poder subsistir. Então agora a sociedade capitalista também é uma sociedade piramidal, mas marcada por essa diferença de classes. O que acontece é que junto ao capitalismo surge também o socialismo, né? O socialismo é uma tese filosófica, sociológica, que vem para contrapor as teses do capitalismo. De que maneira? Se o capitalismo prega uma sociedade chamada de sociedade de classes, porque é uma sociedade dividida entre classes sociais, que são essas que eu citei agora, é uma sociedade pautada no consumo de bens e na produção desenfreada de bens de consumo, o socialismo ele vai pregar uma sociedade não piramidal, uma sociedade não de classes, mas uma sociedade de fato aonde nós temos uma igualdade
não uma sociedade de classes, né? O socialismo propriamente dito, ele vai pregar uma sociedade sem classes. Exatamente isso. Então nós não vamos mais falar em classes sociais no socialismo, mas nós vamos falar numa única classe, né? Que é a classe, digamos assim, humana, ponto final, aonde nós teremos o necessário para a nossa subsistência, né? Não mais do que o necessário. Daí então nós temos, no século XIX, alguns pensadores, tá? Que vão dar assim o pontapé inicial para o socialismo. Então, o primeiro ponto da aula, né? Não foi o Karl Marx quem inventou o socialismo. Quando o Karl Marx escreve, já existiam teóricos dessa sociedade mais igualitária, dessa sociedade sem exploração do trabalho e por aí em diante, né? O Karl Marx, ele não vai assim criar nada novo. O que ele vai fazer é dar uma proposta diferente para a forma como esse socialismo poderia ser implantado na sociedade. Tá? Marx não escreve sozinho, ele escreve acompanhado de um outro teórico chamado Friedrich Engels, que pouca gente fala dele, mas ele é tão importante quanto Marx, e ele vai escrever juntamente com Marx a sua obra. E basicamente o socialismo pré-Marx, digamos assim, né, que foi escrito antes do Marx, é um socialismo que nós chamamos de socialismo utópico. Tá? Quem é que deu esse nome? O próprio Marx. Marx vai dizer que todos os pensadores que conceberam uma sociedade mais igualitária antes dele eram utópicos. O que significa utopia? Utopia significa um não lugar, um lugar que não existe. Sempre que a gente fala que alguém é utópico, é uma pessoa que pensa numa sociedade, numa vida que não é possível, né? Marx vai dizer assim, embora os ideais que os socialistas utópicos pregassem fossem ideais corretos, eles não mostraram como chegar nisso. É a mesma coisa de eu dizer aquilo que é ideal, que seja feito, mas não falar como fazer, de que maneira fazer. Então o Marx vai dizer que a partir dele, a partir da sua concepção de socialismo, nós temos uma maneira científica, ou seja, uma maneira da qual ou na qual nós conseguiremos atingir essa sociedade perfeita, essa sociedade menos injusta, essa sociedade mais igualitária, essa sociedade menos explorativa e por aí em diante. Então ele vai chamar o seu socialismo de socialismo científico. Essa é a diferença. Tá? Enquanto outros propõem um socialismo utópico, Marx vai propor um socialismo científico. E ele propõe esse socialismo científico baseado em quê? Em muitas das teses de um outro filósofo, que é um filósofo chamado Hegel. Né? Quem foi Hegel? Hegel foi um filósofo idealista que vai dizer basicamente que tudo que acontece no mundo, as mudanças que acontecem no mundo, elas só acontecem através da revolução. Ou seja, através daquilo que ele chamou de dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? Basicamente é assim, tudo que acontece no mundo passa por 3 etapas. A etapa da tese, da antítese e da síntese. E o que ele quer dizer com isso? A tese é o estado atual das coisas, e as coisas só se transformam se elas forem destruídas. Então o Hegel, ele vai dizer o seguinte, contrariando o que até então os filósofos diziam, né, Hegel vai dizer que existe um papel fundamental na destruição. Que o negativo é algo, digamos assim, necessário para a história do ser humano, né? Enquanto os outros filósofos sempre negaram aquilo que era negativo, aquilo que nós consideramos como algo destrutivo, né? Hegel vai dizer que isso é necessário, que a própria natureza funciona assim. Para que haja modificações na natureza, as coisas precisam ser destruídas, né? Então, por exemplo, se nós temos uma semente, o que vai fazer com que essa semente se transforme numa planta, que é uma fase mais elaborada e mais perfeita da semente, é a destruição da própria semente. Ou seja, para uma coisa se transformar em outra, ela precisa ser destruída, passar por uma modificação, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma reforma aqui na minha casa, primeiro eu preciso destruir o que existe para então reconstruir, né? E esse processo de destruição, que o Hegel vai chamar de papel do negativo no mundo, é fundamental para que nós possamos atingir o estado mais perfeito da matéria.
É bem filosófico isso, um pouco complexo, mas é para a gente poder entender de onde é que o Marx vai partir, tá? Trocando em miúdos, o Marx vai dizer o seguinte, que a nossa sociedade só vai mudar se o estado atual dela for destruído, tá? Ou seja, nós precisamos destruir para reconstruir. E como é que eu vou destruir? Eu vou destruir a partir daquilo que o Marx vai chamar de revolução, né? Marx é um teórico revolucionário. O que é uma revolução? O que propõe a revolução? A revolução diz o seguinte, que as coisas, para mudar, para que elas possam continuar o seu curso histórico, natural, elas precisam ser destruídas. Algo não permanece o mesmo sempre. Pelo contrário, as coisas estão sempre mudando. E o papel da destruição é importante. Então Marx vai dizer que é necessário que a sociedade capitalista seja destruída. Então vamos lá, né? Segundo ponto, segundo conceito importante do Marx, o conceito de revolução. A revolução pressupõe destruição. Destruir o estado atual das coisas. Para que então o novo possa surgir. Aí nós falamos de uma mentalidade revolucionária. O que é uma mentalidade revolucionária? É aquela que quer causar uma destruição das coisas tal qual elas são, para que o novo possa surgir. Isso em todos os âmbitos da sociedade, tá? Mas principalmente no âmbito econômico, que é o que nos importa aqui, né? Então é realmente mudar, revolucionar os meios de produção, que até então são meios de produção capitalista, são meios de produção pautados no capital. Então Marx vai escrever no momento onde existiam já várias concepções socialistas, na chamada Era das Revoluções, que vai mais ou menos ali de 1789 até 1848, que é realmente assim um período onde existem inúmeras críticas à sociedade burguesa. A ideologia liberal, a ideologia capitalista, burguesa, ela se mostrou assim incapaz de reverter a realidade dos trabalhadores. A livre concorrência do mercado, a divisão do trabalho, a defesa da propriedade privada, que nós já estudamos, por exemplo, lá em John Locke, que é um dos principais filósofos do liberalismo, ela não trouxe melhorias para a condição de vida dos operários. Pelo contrário, né? Nós temos aí então uma jornada de trabalho laboriosa, cansativa, exaustiva, pessoas passando necessidades, a Europa marcada por uma miséria tremenda. E tudo isso então faz com que esses socialistas escrevam as suas obras visando reverter esse processo. Então nós vamos falar aqui agora dos principais pontos da teoria marxista, tá? Marx é um mundo, é muita coisa que Marx escreve. A sua principal obra é chamada de O Capital, que ele vai escrever em 3 volumes, né? E também o famoso livro Manifesto Comunista, que é um livro pequeno, lê-se rapidamente, onde ele vai colocar ali de uma forma bem sucinta as principais teses do socialismo, como atingir, né, essa sociedade socialista. Então, uma vez assim deixado bem claro o que significa essa divisão de classes, nós vamos entrar propriamente dito nos conceitos. Marx fala do materialismo histórico, né? O principal conceito do Marx é o que ele chamou de materialismo histórico. O que significa dizer isso, tá? Que a história da humanidade, ela é marcada pelas suas relações materiais. Então, quando nós falamos em história, quando nós falamos em realidade, nós não estamos falando em algo ideal. Nós não estamos falando em algo meramente do campo do pensamento. Quando nós falamos em vida real, nós estamos falando de relações materiais. O que determina a vida e a história, segundo Marx, são as relações materiais. Daí então que Marx vai dizer que a matéria, a materialidade das coisas é que determinam o pensamento. Ou seja, eu penso a partir da realidade material que eu estou. Exemplo, se eu faço parte de uma realidade material burguesa, aonde, materialmente falando, não me falta nada,
não me falta alimento, não me falta condições, não me falta moradia, não me falta capital, obviamente que eu vou pensar a partir disso. A minha cabeça ela vai se moldar a partir dessa realidade, né? Agora, se eu penso, se eu piso, né, digamos assim, numa realidade material escassa, onde me falta o mínimo necessário para a subsistência, me falta alimento, me falta moradia, me falta uma série de coisas, automaticamente o meu pensamento, a minha ideia, também vai ser moldada a partir disso. A matéria, a materialidade das coisas é que vai determinar o meu eu. Eu não sou uma ideia que flutua no mundo. O meu eu é determinado pelas relações materiais que eu traço e que eu vivo. Ok? Daí então, materialismo histórico. A matéria determina, não o meu pensamento, né? É como se Marx quisesse dizer o seguinte: não importa o que eu penso, a realidade é assim. A materialidade das coisas é que determina a realidade. A materialidade determina a consciência dos indivíduos. Daí então um outro conceito importantíssimo da obra marxista, que eu quero que vocês anotem, é o conceito de consciência de classe. Por que Marx diz que para que a revolução aconteça, é preciso que haja uma consciência de classe? Porque existe algo chamado ideologia, que é usada pela burguesia para fazer com que eu não enxergue as coisas como as coisas são. O que é ter consciência de classe? É saber, é ser cônscio, ou seja, é ter noção da onde eu estou, da realidade material que eu vivo. Ora, se eu vivo numa realidade material onde me falta tudo, eu preciso entender que eu estou sendo vítima de uma espécie de desigualdade. Que eu preciso combater essa desigualdade. Que eu não tenho pouco pelo fato de Deus querer assim, ou pelo fato de repente, eu não me esforçar o bastante. Também pode ser isso, né? Mas exatamente a ideologia burguesa diz isso: olha, se você quer ficar rico, se você quer melhorar de vida, se esforce, trabalhe o dobro, né? Se mate de trabalhar e por aí em diante. Marx vai dizer o seguinte, que nem sempre isso é verdade. Que às vezes a impossibilidade de uma mobilidade social não está no fato do indivíduo não batalhar para isso. Afinal de contas, a classe proletariada é a classe que mais trabalha, só que é a classe que sempre permanece onde ela está. Por que isso acontece? Porque a burguesia, os capitalistas, eles estruturaram a sociedade de tal maneira onde essa possível mobilidade social é muito difícil. Alguém passar da classe proletariada para a classe média é difícil.